Então, eu fiz um resumo aí para a gente começar, né? Então, nós vamos trabalhar hoje a parte de ligações químicas, questões que caíram nessas 7 últimas provas, tá? Assim, diretamente, não são muitas questões, não, tá? Mas já teve várias aí que a gente fez, né? Que cobrava alguma coisa relacionada a ligações químicas, principalmente aquelas propriedades de substâncias, né, como solubilidade, por exemplo, né? Então, ligação química, vocês vão ver que assim, relativamente tem pouca pergunta direta, tá? Tem pouca pergunta direta, mas tem bastante pergunta, né, misturada com outros assuntos, tá? Com outras partes da matéria. Isso é comum de acontecer, né? Porque ligações químicas fala das propriedades dos materiais, né? Ligação química fala das propriedades. Então, você tem que entender lá um composto iônico, né? Uma molécula, né? Você tem que entender como é que isso aí funciona, tá? Então, ligação química é um capítulo extremamente importante para a compreensão da química, né? E na biologia nós vamos fazer questões hoje que estão mais relacionadas com zoologia e com botânica, tá? Aí vocês vão perceber como é que isso aí é cobrado, né? O que vai ajudar vocês quando vocês estiverem estudando zoologia e botânica, vai ajudar muito vocês para vocês perceberem o enfoque de estudo que vocês têm que dar para a zoologia e botânica, tá? Qual que é o enfoque de estudo que vocês têm que dar. Beleza? Então vamos aí para a química, né? Começando aí com a química. Então está aqui o resuminho, tá? Fiz esse resuminho aí sobre ligações químicas e interações intermoleculares, certo? Eu imagino que todos vocês estudaram esse conteúdo esse ano, né? É um conteúdo de início de terceiro ano, todo mundo que está aqui presente é pessoal de terceiro ano, então eu imagino que vocês deram estudado nisso aí esse ano já, né? Então vamos lá. Ligação química interatômica, né? Aí nós temos a ligação iônica, a ligação metálica e a ligação covalente, né? A ligação iônica é formada entre um metal e um ametal, né? Aí o metal perde elétrons, transfere o elétron para o ametal, formam-se íons, né? O metal forma um cátion, o ametal forma o ânion, não é isso? O metal perde o elétron, transfere para o ametal. Esses íons vão se atrair por forças de natureza eletrostática, tá? E vão formar, então, uma rede cristalina de íons, né? Como aqui no NaCl, que é o exemplo manjado, né? Eu imagino que foi o exemplo que vocês tiveram em aula, né? O exemplo clássico, a rede cristalina do NaCl, né? Então, você tem lá ânion, cátion, ânion, cátion, cátion, ânion, cátion, ânion, cátion, ânion, ânion, cátion. Então, formam uma rede cristalina com muitas forças de atração entre esses íons, razão pela qual os compostos iônicos, a maioria dos compostos iônicos na temperatura ambiente, eles são sólidos, né? A maioria é sólido, porque é muita força de atração, muita organização, né? Para formar essa rede cristalina. A ligação metálica é a menos comentada nos vestibulares, né? Apesar de importantíssima, né? Metal com metal, metais iguais ou metais diferentes, né? Metais diferentes formam as ligas metálicas. Então a gente sabe que metal tem uma tendência de perder elétron. Então esses átomos de metal que vão ligar, eles perdem elétrons. É uma perda que a gente chama de perda parcial. Eles perdem o elétron, mas o elétron fica ali por perto, tá? Então, a gente chama esse átomo que perdeu o elétron, mas o elétron está ali por perto, a gente chama de kernel. Tá? Agora, modernamente, o pessoal tem chamado de íon mesmo. Tá? Então, perdeu o elétron, é íon. Né? Então, o pessoal tem chamado de íon, mas tecnicamente não é bem um íon. Tá? Porque o átomo perde o elétron e o elétron fica ali por perto, sendo atraído por esses átomos. É o que forma, então, o que a gente chama de mar de elétrons. Né? Então, fica um monte de íons, ou kernels, né? Mergulhados no mar de elétrons. Tá? Então, os kernels são positivos, né? Porque perderam o elétron.
tem um mar de elétrons em volta, né? E aí você vai ter muitas forças de atração entre os quérnios, os íons, e o mar de elétrons. E isso vai formar uma rede cristalina também, né? Os metais também formam uma rede cristalina, tá? Bom, e os metais têm algumas propriedades importantíssimas, né? Porque esse mar de elétrons, por exemplo, permite a condutibilidade elétrica dos metais, né? Esses elétrons se movimentam, né? São elétrons livres. Então, metais são ótimos condutores de corrente elétrica, né? Maioria sólida na temperatura ambiente também, exceção é o mercúrio, né? E tem propriedades, né? Forma lâminas, né? A maleabilidade, forma fios, ductibilidade, tem aquele brilho metálico característico, tal, tal, tal. A ligação mais cobrada em prova é a ligação covalente, né? A ligação covalente é entre ametais, e os ametais vão compartilhar elétrons, né, em nuvens eletrônicas, chamadas, então, de orbitais moleculares. Né? Quer dizer, o orbital de um átomo vai compartilhar elétrons com o orbital de outro átomo, né, formando um orbital da molécula, né, um orbital molecular, que são as famosas ligações sigma, né, ligações pi, que vocês conhecem. A ligação covalente ela pode ser apolar quando ela se forma entre ametais de mesma eletronegatividade, tá? Geralmente são ametais iguais, né? Mesma eletronegatividade são ametais iguais, hidrogênio com hidrogênio, nitrogênio com nitrogênio, carbono com carbono, etc. Mas se o sujeito te der uma tabela de eletronegatividade, tá? E pela tabela você perceber que dois ametais têm a mesma eletronegatividade, aí você vai perceber que a ligação entre eles vai ser apolar, tá? Vai ser apolar, certo? Não decorem isso, tá? Porque isso ele tem que te dar a tabela. Se ele te der a tabela, você vai fazer essa análise, tá? Mas, por exemplo, a ligação do fósforo com o hidrogênio na molécula de pH3 são ametais diferentes, né? Você diria que a eletronegatividade deles é diferente, tá certo, né? É o que você iria pensar. Mas se você pegar uma tabela, você vai ver que a eletronegatividade deles é igual. Então, apesar de eles serem ametais diferentes, eles têm a mesma eletronegatividade. Então, a ligação deles seria classificada como apolar. Mas para falar isso, você tem que ter a tabela, tá? Não vai sair decorando a eletronegatividade aí para falar se é polar ou apolar, não, tá? Então, normalmente, como você não decora, né, eles fazem isso. A metais iguais, obviamente, tem a mesma eletronegatividade, ligação apolar. A metais diferentes, a eletronegatividade diferente, né, ligação polar, tá? Aí eu fiz uma representação aqui, né, que é uma representação clássica, tá? Olha aqui, ó. Isso em volta seria a nuvem eletrônica, tá? Os elétrons compartilhados de um carbono com outro carbono, certo? Como a eletronegatividade dos dois é igual, tá? A nuvem tem essa simetria, ou seja, os elétrons passam o mesmo tempo em volta desse carbono do que em volta desse carbono. Se você fizer um traço aqui no meio, ó, aqui no meio, tá? Entre os dois átomos, vai ter uma simetria. Um lado da molécula é igual ao outro. Quer dizer que os elétrons passam o mesmo tempo de um lado e do outro. Então, não tem um lado negativo, não tem um lado positivo. Mas a ligação hidrogênio-oxigênio, hidrogênio-flúor, carbono duplo oxigênio, esse elemento da direita, oxigênio, flúor, oxigênio, ele é mais eletronegativo que o da esquerda. Os da direita, eu quis representar assim para ficar mais fácil, tá? Os da direita são mais eletronegativos. Então, o que acontece? Há um deslocamento de elétrons, né, para a direita. Então, se você fizer um traço ali no meio, você vai ver que o orbital não tem simetria, né? Ou seja, os elétrons passam mais tempo em volta do oxigênio do que em volta do carbono. Então, isso cria um lado negativo no oxigênio, um lado positivo no carbono. E isso é polaridade, né? Isso é a tal da polaridade, tá certo? Essa assimetria na nuvem eletrônica, né? Formando um lado, então, onde os elétrons ficam mais tempo,
que é o lado do elemento mais eletronegativo, e o outro lado, onde os elétrons ficam menos tempo, que é o lado do elemento menos eletronegativo, né? Então, isso que caracteriza a ligação polar, né? Isso que caracteriza a ligação polar, essa assimetria, tá? Na distribuição dos elétrons, simplesmente isso, criando, então, um polo positivo e um polo negativo na ligação, tá? Na ligação, né? Bom, existe uma ligação que a gente comenta pouco, né? Que é a ligação dativa ou coordenada, em que um dos ametais colabora com os dois elétrons da ligação. Em vez de acontecer um compartilhamento de elétrons, um deles colabora com os dois elétrons. É o caso, né, em que a molécula de água, que tem um par de elétrons sobrando, tá? Aliás, na verdade, ela tem dois. A molécula de água, que tem um par de elétrons não ligantes, tá? Recebe um H+. Então, ela doa esse par de elétrons para fazer a ligação dativa com o H+, que não tem elétron. E aí forma o íon H3O+. Tá? Ali em cima está detalhado aqui, ó, no esquema. Tá? Se você não entendeu por aqui embaixo, aqui em cima você vai entender. Então, está aqui a molécula de água, né? Aqui você tem uma ligação covalente polar, né? Deixa eu pegar o pontinho aqui. Você tem uma ligação covalente polar, compartilhamento do oxigênio com o hidrogênio, mas o oxigênio é mais eletronegativo. Aqui embaixo, mesma coisa, você tem uma ligação polar, oxigênio com o hidrogênio, mas o oxigênio é mais eletronegativo. E aqui, ó, o oxigênio empresta dois elétrons que não estão participando da ligação, são elétrons do octeto, mas não estão participando da ligação. Olha aqui, octeto, 2, 4, 6, 8. Né? Esses elétrons aqui, não ligantes, eles são emprestados para fazer uma ligação dativa com esse hidrogênio. Tá? Então, essa ligação aqui é dativa. Tá? Agora, na prática, ela é igualzinha às outras. Ela é igualzinha, tem o mesmo comprimento, tem a mesma energia, tudo igual. Por isso que está representado igual. Tá? Às vezes, em prova, né, exercícios, eles representam ela como uma setinha, indicando que o elétron ali foi doado para o hidrogênio. Né? Mas, assim, na prática, é igual, tá? Ligação dativa. E aí forma-se um íon, né, H3O, com uma carga positiva distribuída para todo mundo. Tá? Então, ligação dativa é isso, quando um átomo colabora com os dois elétrons para a formação da ligação. Tá? O exemplo, então, do íon hidrônio, né, H3O+, é clássico. Tá? Aí tem outros exemplos clássicos, aí, o íon amônio, tá? Tem outros exemplos clássicos aí. Beleza? Então, isso aí são as ligações entre átomos, né? São as ligações entre átomos, ligações interatômicas, dentro, né, do composto, dentro do composto. Tá? Agora, no caso das ligações covalentes, as ligações covalentes formam moléculas, e as moléculas se atraem. Então, existem forças de atração entre moléculas. Tá? Então, essas são as interações intermoleculares. As interações intermoleculares são forças de atração entre moléculas, tá? Entre moléculas. E, às vezes, entre moléculas e íons, tá? Às vezes, certo? Então, quais são essas atrações intermoleculares? Se a molécula formar polos permanentes, um lado positivo, um lado negativo, um lado positivo, um lado negativo, um lado positivo, um lado negativo, quer dizer, moléculas polares, o lado negativo atrai o lado positivo. O lado negativo atrai o lado positivo. Então, essa força de atração, tá? Entre o lado positivo de uma molécula e o lado negativo da outra molécula é a interação entre dipolos permanentes. A ligação de hidrogênio é a mesma coisa, tá? Só que tem um detalhe, certo? Obrigatoriamente ela tem que ter hidrogênio, tá? Obrigatoriamente ela tem que ter hidrogênio. E esse hidrogênio tem que estar entre átomos de flúor, oxigênio e nitrogênio, tá? Obrigatoriamente tem que estar entre átomos de flúor, oxigênio e nitrogênio, tá? Espera aí, Ramon, não entendi esse negócio. Ó, não é novidade, não.
tá? A maioria das pessoas não entende esse direito, não, tá? Então, vamos explicar isso aqui bonitinho para você nunca errar isso aqui mais, tá? O hidrogênio, ele vai fazer ligação covalente com o flúor, ligação covalente com o oxigênio ou ligação covalente com o nitrogênio. Ligação covalente, tá? Ligação covalente. Isso vai fazer com que esse lado da molécula aqui, ó, tá? Esse lado esquerdo fica negativo e o hidrogênio fica positivo, tá? Por quê, Ramon? Porque esses elementos aí são os elementos mais eletronegativos, tá? São os elementos mais eletronegativos. Então, eles tiram o elétron, né, do oxigênio. Tiram no sentido que os elétrons ficam mais para o lado do flúor, do oxigênio ou do nitrogênio do que para o lado do hidrogênio, tá? Então, cria um dipolo, certo? Bom, e aí aqui do lado eu tenho outra molécula, né? Aqui do lado eu tenho outra molécula, não interessa qual, tá? Flúor ligado em não sei quem, oxigênio ligado em não sei quem, nitrogênio ligado em não sei quem, não interessa, não precisa ser o hidrogênio. Se for, até melhor, mas não precisa, tá? E aí o que acontece? Como flúor, oxigênio e nitrogênio são muito eletronegativos, esse lado, né, onde está o flúor, onde está o oxigênio, onde está o nitrogênio, na molécula vizinha, tá? Também é negativo. Também é negativo. Então, isso aqui está representando uma molécula onde o flúor está ligado, o hidrogênio está ligado no flúor, no oxigênio ou no nitrogênio, tá? E aqui está representando outras moléculas, que tem flúor, oxigênio e nitrogênio também. Então, aí vai aparecer uma força de atração do hidrogênio positivo de uma molécula com esses átomos negativos na molécula vizinha, a força de atração. Então, essa força de atração aqui é que é a ligação entre o hidrogênio e a molécula vizinha, ligação de hidrogênio, também chamada ponte de hidrogênio, tá? Ponte de hidrogênio. Então, eu vou ter sempre o hidrogênio ligado covalentemente. Vou escrever isso aqui, ó. Ligação covalente, tá? O hidrogênio ligado covalentemente. Depois vocês ampliam aí quando eu mandar o material para vocês, tá? O hidrogênio ligado covalentemente ao flúor, oxigênio e nitrogênio numa molécula, tá? Realizando força de atração com o flúor, oxigênio e nitrogênio de outra molécula. Igual ou diferente, tanto faz. Tá? Molécula igual, molécula diferente. Certo? Molécula igual, molécula diferente. Isso aí tanto faz. Tá bom? Então, olha aqui o exemplo que eu coloquei. Ó, né? Olha aqui o exemplo que eu coloquei. Molécula de HF. Então, olha aqui o hidrogênio. Olha aqui o hidrogênio. Ele está ligado covalentemente no flúor e atraindo o flúor da outra molécula. Tá? A ligação de hidrogênio é aqui no meio. É a força de atração aqui no meio. Certo? Olha o hidrogênio ligado covalentemente no flúor e atraindo o flúor da outra molécula. Tá? Então, presta atenção. A ligação entre dipolos permanentes e a ligação de hidrogênio é a mesma coisa. Tá? Um átomo positivo atraindo um átomo negativo. Só que na ligação de hidrogênio, esse átomo positivo tem que ser o hidrogênio. Aqui poderia ser um outro, tá? Mas aqui tem que ser o hidrogênio. E ele tem que estar ligado covalentemente ao flúor, oxigênio e nitrogênio e atraindo eletrostaticamente, do outro lado, um flúor, oxigênio e nitrogênio também. Tá? Resumindo, dipolos permanentes e ligação de hidrogênio são ligações entre moléculas, são interações entre moléculas polares, sendo que na ligação de hidrogênio, obrigatoriamente,
o hidrogênio tem que estar entre flúor, oxigênio e nitrogênio. Tá? Pode ser flúor de um lado, nitrogênio do outro, não tem problema. Tá? E a ligação, a interação entre dipolos induzidos, ou dipolo instantâneo e dipolo induzido, acontece quando uma molécula apolar, tá? Bromo, 2 elétrons, bromo, tá? Esses 2 elétrons são compartilhados por igual, tá? Mas num determinado instante, tá? Por questões de probabilidade, tá certo? No orbital, você sabe que o orbital é o lugar provável de encontrar o elétron, né? Então, num determinado instante, tá? Os 2 elétrons ficaram de um lado só. Esses elétrons estão girando aqui, ó, por igual, apolar. Eletronegatividade do bromo igual a eletronegatividade do bromo, né? Óbvio, tá? Só que num determinado instante teve um distúrbio. Os 2 elétrons ficaram mais tempo do lado de um bromo do que do outro. Então, isso criou um polo negativo de um lado, um polo positivo do outro, tá? Isso vai criar aqui, ó, desse lado, um polo negativo, desse lado, um polo positivo. Esse polo positivo formado nesse instante atrai os elétrons da molécula vizinha também mais para cá, criando um polo positivo, negativo, positivo na outra. Esse positivo atrai os elétrons mais para cá, criando um polo negativo, positivo na outra. Então, esse dipolo instantâneo, num determinado instante, tá, que se formou, induziu a formação de dipolos nas outras moléculas. Por isso que chama dipolo instantâneo, dipolo induzido. Tá? Dipolo instantâneo, dipolo induzido. Tem outras maneiras disso se formar, mas basicamente é isso. No instante seguinte, essas cargas desaparecem. Então, essas interações, tá, acontecem entre apolares, tá? Entre apolares, certo? E como ela aparece, desaparece muito rápido, ela é a mais fraca de todas. Ela é a mais fraca de todas. Tá? A interação entre dipolo instantâneo e dipolo induzido. Agora, tem uma curiosidade. Tá? Esse instante que os elétrons vão para um lado e altera cargas, isso pode acontecer em qualquer molécula, inclusive em moléculas polares. Como assim, Ramon? Você está querendo dizer o quê? Estou querendo dizer que o HF polar, predominantemente ele forma ligações de hidrogênio. É a interação que predomina nele. Mas em determinados instantes, ele pode formar um dipolo induzido. Todas as moléculas podem fazer isso. Agora, moléculas apolares só fazem o dipolo induzido. É a única interação que elas têm mais fraca. Tá? E íons podem atrair dipolos. Né? Então, o que acontece? Quando você dissolve sal de cozinha dentro d'água, tá? O Na+ atrai a molécula de água. Por quê? Porque o lado do oxigênio tem carga negativa. Tá? O lado do oxigênio tem carga negativa. Então, o lado do oxigênio ele é atraído, né, pelo sódio, que é positivo. Tá? O lado do oxigênio é atraído pelo solo, que é positivo, pelo sódio, que é positivo. Então, em volta do íon sódio, vai um tanto de molécula de água com o lado do oxigênio virado para o sódio. Com o lado do oxigênio virado para o sódio, que é o lado negativo. Já o íon cloro atrai o lado do hidrogênio. Por quê? Porque o lado do hidrogênio é o lado positivo. Então, o íon sódio atrai a água pelo lado do oxigênio, que é negativo, e o íon cloro, Cl-, atrai a água pelo lado do hidrogênio, que é positivo. Então, a interação do íon com a água. A água é um dipolo. Ela tem lado positivo e lado negativo, que é molécula polar. Certo? Que é molécula polar. Belezinha? Então, isso aí é o resumão. Tá certo? Isso aí é o resumão de
ligações e interações. Tá? Isso aí é o resumão de ligações e interações. Tá certo? Eu espero que vocês tenham compreendido os conceitos envolvidos, né? Revisado aí que vocês já aprenderam. Tá? Agora, presta atenção numa coisa. Tá? Presta atenção numa coisa. Ligações interatômicas são muito mais fortes que as intermoleculares. Certo? Muito mais. Tá? Então, toma cuidado, porque o pessoal fala assim, a ligação de hidrogênio é forte. A íon dipolo é tão forte quanto a ligação de hidrogênio. Dipolo induzido é fraquinha, tá certo? Então, ligação de hidrogênio é forte, íon dipolo é forte, mas não chega nem perto das forças, das ligações covalentes metálicas e iônicas. Tá? Então, eu costumo brincar com os alunos e falo o seguinte, tá? Eu costumo brincar com os alunos e falo o seguinte, ligação interatômica é Série A, é Série A do Campeonato Brasileiro, tá? Interação intermolecular é Série B, certo? Então, aqui, ó, mais forte é a iônica, depois a metálica, depois a covalente. Em média, tá? Em média. A iônica é mais forte, depois vem a metálica, depois vem a covalente. Isso em média, certo? Agora, aqui, ó, a ligação de hidrogênio e íon dipolo são as mais fortes. Depois vem dipolo permanente. E na lanterninha vem o dipolo induzido. Só que a ligação de hidrogênio e íon dipolo são as mais fortes da série B, tá? Da série B, tá certo? Elas perdem para o América, tá? Que é o último colocado da série A, tá certo? Então, aqui, ó, essas aqui são muito mais fortes. Gente, isso é óbvio, tá? Quando você ferve a água e a água vira vapor, tá? Ela continua sendo H2O. A ligação covalente não quebrou. O que quebrou? A ligação de hidrogênio, que ligava as moléculas de água no estado líquido, né? Então, no estado líquido, uma molécula de água atrai a outra molécula de água por ligação de hidrogênio, que é muito forte. Provoca, inclusive, aquele fenômeno que nós falamos na aula passada, da tensão superficial dos líquidos, né? Aquela película que tem na superfície dos líquidos devido à água, né? Devido à força de atração entre as moléculas de água. A ligação hidrogênio é muito forte, mas na hora que você ferve a água, você quebra ela. A ligação covalente HO continua. Tá? Por quê? Porque a ligação covalente é muito mais forte. Tá? Então, toma cuidado com isso. Toma cuidado com isso. Tá bom? Beleza, gente? Deu para entender aí o resumão? Deu para entender? Então, vamos para as questões. Então, claro, como eu tinha que fazer muitos comentários, que eu ia fazer nas questões, preferi fazer esse resumo aqui, eu selecionei menos questões. Tá? São só 6 questões. Aliás, eu não selecionei, não. É porque das questões dessas provas que nós estamos fazendo, sobraram 6 questões sobre esse tema. Algumas a gente já havia comentado, igual essa mesmo aí dos biosurfactantes, né? Que nós falamos de tensão superficial. Agora deve ficar mais claro para vocês. Então vamos lá. As 6 que sobraram sobre esse tema. Né? Os compostos iônicos, carbonato de cálcio e NaCl, têm solubilidades muito diferentes em água. Tá? Gente, carbonato de cálcio, tá? Deixa eu pegar aqui uma fontezinha maior aqui para não ficar ruim. Carbonato de cálcio é o íon cálcio, tá? E o íon carbonato, tá? É o íon cálcio e o íon carbonato. Deixa eu ver se eu conserto um negocinho aqui da fonte, só um segundinho. Pronto. O íon cálcio tem carga 2+, tá?
O íon cálcio tem carga 2+, cálcio é elemento da coluna 2 da tabela periódica, né? 2 elétrons no último nível, perde os 2 elétrons. E o carbonato, então, tem que ter carga 2-, né? O carbonato tem que ter carga 2-, certo? Então, são os íons, ó. Íon do metal, cádmio, íon dos ametais, ânion, força de atração entre eles, tá? E o sal de cozinha, mãe já disse, né? NaCl, o Na com carga positiva, não é isso? O Cl com a carga negativa, força de atração também, né? Enquanto o carbonato de cálcio, principal constituinte do mármore, é praticamente insolúvel em água, claro, né? Você tem uma pia de mármore. Imagina se ela fosse solúvel em água, né? Ela ia dissolver, né? Se lavar a mão lá, a pia dissolvia, né? Então, o carbonato de cálcio, componente do mármore, da casca do ovo, né? Carbonato de cálcio, praticamente insolúvel em água. Já o sal de cozinha é muito solúvel, tá? A solubilidade de qualquer sal, tá? Qualquer composto iônico, na verdade, qualquer composto iônico, é o resultado do balanço entre a energia de rede. Aí ele explica o que é energia de rede. Energia necessária para separar completamente os íons do sólido cristalino. Tá? Então, na hora que o cátion atrai o ânion, né, forma ligação iônica, se eu quero separar, eu preciso da energia. Essa energia chama energia de rede. Então, a solubilidade é o resultado do balanço entre a energia de rede, tá? E a energia envolvida na hidratação dos íons dispersos em solução. O que é a hidratação dos íons dispersos na solução? É que na hora que eu dissolvo, tá? Eles vão ser hidratados, eles vão ser envolvidos por moléculas de água, certo? Se isso for fácil de acontecer, a tendência de dissolução é maior. Se isso for difícil de acontecer, a tendência de dissolução é menor. Tá? Então, depende de duas coisas: da energia entre os íons e da energia que o íon vai fazer depois com a água. Tá? Só que aqui ele simplificou. Tá? Ah, não entendi esse trem. Calma, aqui ele simplificou. Ele nem faz muito isso. Em relação à energia de rede, que é a energia necessária para separar os íons, né? A energia necessária para separar os íons é proporcional à força de atração que eles fazem, né? É proporcional à força de atração que eles fazem. Quanto mais força de atração eles fazem, mais energia eu tenho que dar para separar. Então, em relação à energia de rede, a menor solubilidade do primeiro composto, a menor solubilidade do composto iônico, é explicada pelo fato dele apresentar maior o quê? Né? Então, em relação à energia de rede, energia necessária para separar os íons. Tá? O primeiro composto é pouco solúvel em água. Por quê? Porque esses íons se atraem muito fortemente. Porque esses íons se atraem muito fortemente. Então, em relação à energia de rede, se os íons se atraem muito fortemente, eu vou precisar de muita energia para separar. Então, aí a substância vai ser menos solúvel em água. Entenderam? Quanto mais energia eu tiver que dar para separar os íons, mais difícil é separar, mais difícil é dissolver em água. Tá? Então é isso, certo? Eu poderia imaginar que essa força de atração é maior porque as cargas são maiores. Poderia imaginar isso. Mas não é só carga que a gente olha, não. A gente olha também distância entre os íons. Como ele não falou as distâncias entre os íons, eu não sei, tá? Então, eu não posso falar nada, certo? Mas, é claro, se está mais difícil de dissolver pela energia de rede, é porque esses íons se atraem mais. Resposta letra A. Tá? Maior atração entre os seus íons. Maior atração entre os seus íons.
Tá certo? Então, veja bem, gente, veja bem, tá? Presta atenção, tá? Ele explicou, tá certo? A solubilidade de qualquer sal é o balanço entre a energia de rede, energia necessária para separar completamente os íons, tá? E energia envolvida na hidratação. Em relação à energia de rede, né? Em relação à energia de rede. Ué, né? Se a energia é necessária para separar. Quanto mais unidos estão, quanto mais eles se atraem, mais difícil é separar, então a menor solubilidade é porque eles se atraem mais. Letra A, fim de papo. Não tem nada a ver com densidade, não tem nada a ver com energia de ionização, o cálcio já está ionizado, já virou íon há muito tempo. Não tem nada a ver com a eletronegatividade, tá? Não tem nada a ver com a polarizabilidade do íon carbonato. Inventaram isso aí, tá? Tem nada a ver com essas coisas aqui, certo? Agora, outra coisa, essa atração, ela vai depender de duas coisas, tá? Ela vai depender de duas coisas, principalmente, né? Duas coisas, tá? Carga dos íons e distância entre os íons. Lei de Coulomb, né, gente? Lei de Coulomb. Força igual a K, né? Carga 1 vezes carga 2 dividido por distância ao quadrado. Tá? Então, outra questão que poderia aparecer, né? Outra questão que poderia aparecer, certo? Atenção para isso. É nosso grande objetivo aqui, né? Outra questão que poderia aparecer em prova, poderia falar assim: ah, eles estão na mesma distância. Onde que é maior a força de atração? Ué, quem tiver carga maior. Tá? Quem tiver carga maior, maior a força de atração. Ah, esse tem a mesma carga. Esse tem a mesma carga. Onde que a força de atração é maior? Nos que tiver a menor distância. Claro, claro, tá? Lei de Coulomb. Tá bom, a lei de Coulomb é física. Uai, daí, tá? Força é igual a K, que é uma constante que depende do meio, né? Inclusive, gente, mudando o meio altera a força de atração, tá? É outra coisa que pode aparecer também. Carga 1 vezes carga 2 dividido por distância, dividido pela distância entre as cargas ao quadrado, né? Dividir pela distância entre as cargas ao quadrado. Ah, não, isso é física, lei de Coulomb. É, eu sei, ué. Tá? Então, poderia aparecer isso aqui também. Tá? Aqui, então, ele foi bem geral. Ah, por que a energia de rede é maior? Ah, porque ele se atrai mais. Agora, por que ele se atrai mais? Se as cargas forem de mesmo tamanho, é porque a distância é menor. Quanto menor a distância, maior a força de atração. Ah, se as distâncias forem iguais, comparando, né? Duas substâncias. É porque as cargas são maiores numa outra. Tá bom? Claríssimo? Claríssimo? Ótima pergunta isso para o Enem, tá? Aguardem a listinha de questões lá. Tá certo? A listinha de questões de sábado. Aliás, eu tenho que passar o gabarito para vocês, né? Da última listinha, espero que vocês tenham feito, tá? Um princípio importante na dissolução de solutos é que semelhante dissolve semelhante. Ó, substância polar dissolve substância polar, substância apolar dissolve substância apolar, né? Semelhante dissolve semelhante. Todos vocês já ouviram falar isso, né? Semelhante dissolve semelhante, tá? Então, atenção. Água é polar, dissolve substâncias polares, tá? Hidrocarbonetos, como gasolina, né? Outras substâncias que não são hidrocarbonetos, mas são muito parecidas com hidrocarbonetos, óleo, azeite, né? São apolares,
certo? Por isso que gasolina não dissolve na água, né? Por isso que gasolina não dissolve na água, certo? Então, o famoso semelhante dissolve semelhante. Isso explica, por exemplo, o açúcar se dissolver em grandes quantidades de água, ao passo que o óleo não se dissolve. Então, está a água aqui, ó, polar, né? O lado do oxigênio puxa os elétrons para ele, né? O lado do hidrogênio puxa os elétrons, perde os elétrons para o oxigênio. A água polar, polo negativo, polo positivo, tá? E o açúcar, então, tem polaridade também. Onde que está a polaridade no açúcar? Né? Em locais que têm ligação fortemente polar, que são os grupos OH. Então, em cada grupo OH desse, eu vou ter o lado do oxigênio negativo e o lado do hidrogênio positivo, certo? Então, esses grupos OH são todos polares, a água também é polar. Então, eu vou ter atração entre eles. São semelhantes, né? Polares e polares. Semelhante, só o semelhante. Tá? Agora, quando isso acontece, o que vai ter? O lado positivo do OH vai atrair o O da água. Tá certo? Vou tentar fazer isso aqui, ó. Vou tentar fazer isso aqui, que é chatinho de fazer, né? Vamos fazer uma molécula de água aqui, fake, né? Vamos fazer uma molécula de água aqui, é o melhor possível, tá? Tá ótimo, tá linda, maravilhosa, né? Tá aí a molécula de água. O lado do oxigênio, nós sabemos que é negativo. O lado do hidrogênio, nós sabemos que é positivo. No OH, a mesma coisa. Então, vai haver a força de atração, ó, desse hidrogênio que está positivo para esse oxigênio que está negativo. E aí eu vou ter o quê? Aí eu vou ter o quê? O hidrogênio entre dois oxigênios. O hidrogênio fazendo ligação covalente com o oxigênio e atraído pelo outro. O hidrogênio entre dois oxigênios. Então, essa força de atração aqui, ó, é que explica o fato do açúcar dissolver em água. Tá? O açúcar interage com a água. O hidrogênio interage com o oxigênio e o oxigênio aqui, ó, vai interagir lá com o hidrogênio lá de cima. De novo, você vai ter o hidrogênio entre dois oxigênios, de novo, tá? Esse oxigênio negativo aqui, ó, vamos fazer aqui, ó. Esse oxigênio negativo aqui, ó, vai interagir com o hidrogênio da água. O hidrogênio do OH interage com o oxigênio da água. O oxigênio do OH interage com o hidrogênio da água, mas sempre eu vou ter o hidrogênio entre dois oxigênios, o hidrogênio entre dois oxigênios. Então, a dissolução na água do sólido apresentado ocorre predominantemente por meio da formação disso aqui, ó, tá? Que são as famosas resposta, letra, resposta, letra. Qual letra, gente? Que força de atração é essa aqui entre o açúcar e a água? Qual força de atração é essa aqui? Letra? Vai. Já estamos falando ali letra D de dado. Exatamente, né? Exatamente. Tá certo? Letra D de dado, né? O hidrogênio entre dois oxigênios, ligado covalentemente em um e atraindo o outro. Igual eu falei aqui, ó, tá? O hidrogênio ligado covalentemente em um e atraindo o outro. Ligação de hidrogênio, tá? Ligação de hidrogênio. Beleza? Tá? Gente, de cara, ligação iônica, ligação covalente, tá? Tava fora.
Porque isso são ligações entre átomos. Eu queria ligação entre moléculas, interação entre moléculas. Então, de cara, não era iônica, nem covalente, nem metálica. Ou era íon dipolo, só que aqui não tem íon, né? Tem compostos polares, mas não são íons. Interação hidrofóbica é interação entre apolares. Hidrofóbicos são apolares, não gostam de água, não dissolvem água. Tá? Então, ligação de hidrogênio. Eu vou ter o hidrogênio entre dois oxigênios. Bom? Bebidas alcoólicas. Algumas soluções desinfetantes ou até álcool combustível são exemplos de misturas constituídas por etanol e água. A afinidade entre esses dois líquidos, por que eles têm afinidade? Olha lá, mesma coisa. O álcool também tem OH. O álcool igual ao açúcar tem OH. Então, ele faz ligações de hidrogênio com a água. Ele faz ligações de hidrogênio com a água. Tá? Então, a afinidade entre esses líquidos é suficiente para possibilitar que a mistura formada por 500 ml de água e 500 ml de etanol origine uma solução de 970 ml. Opa! Que é isso, Ramon? Não tinha esse trem, não. 500 com 500 deu 970? Isso. Contração de volume. Tá? Contração de volume. Tá certo? Em um processo que envolve liberação de pequena quantidade de energia. Então, presta atenção. Se você pegar um copinho de álcool, pega esse copo de cafezinho, tá certo? Enche de álcool até no topo. Pega um outro, enche de água até no topo, tá? Põe o dedão lá dentro para você ter uma ideia da temperatura, tá? Põe o dedão na água, seca, depois você põe um dedão no álcool, seca. Pra você ter uma noção da temperatura. Mistura os dois. Põe o dedão lá dentro. Você vai ver que a mistura está mais quente. Tem uma pequena liberação de energia. Volta a mistura para dentro dos copinhos. Vai sobrar espaço. Por quê? Porque tem uma contração de volume na mistura. Tá? Perde volume na mistura. De certa forma, isso constitui um problema para os fabricantes, uma vez que para obterem 1 litro de mistura, tem que misturar mais do que meio litro de cada um dos líquidos. Do ponto de vista da química, a que se deve essa variação de volume? A que se deve a variação de volume? Letra A redução do volume das moléculas. Que é isso, gente? Molécula não encolhe, não. Tá? Molécula não encolhe, não. Certo? Volume da molécula não encolhe, não. Abaixamento da massa molecular não abaixa também, não. Certo? Então, o que acontece? Olha só. Quando eu tenho o álcool, certo? Álcool é uma molécula grande. Álcool é uma molécula grande. Elas estão em grande distância, tá? Umas das outras. Água é uma molécula pequenininha. Água é uma molécula pequenininha, tá? Quando eu misturo as duas, o que vai acontecer? A água, por ser muito menor do que o álcool, ela consegue entrar nesses espaços, tá? Ela consegue entrar nesses espaços. Então, quando eu misturo álcool, que é molécula grande, olha lá, CH3, CH2OH, com água que é H2O, as moléculas de água conseguem entrar nos espaços entre as moléculas de álcool. Então, isso contrai o volume. Agora, por que ela consegue entrar? Por causa das forças de atração, por causa das ligações de hidrogênio. Então, o álcool vai fazer ligações de hidrogênio com a água, vai atrair fortemente as moléculas de água para esses espaços entre elas, tá? Fazendo, então, a estrutura ficar mais compacta, tá certo? Fazendo a coisa ficar mais compacta. Então, se eu pego um copo de água, um copo de álcool, misturo, como algumas moléculas de água conseguem entrar no espaço entre as moléculas de álcool, ficando mais próximas, consequentemente, menor distância, maior força de atração, tá? Esse volume contrai. Então, não é porque forma ligação covalente, forma interações não são ligações covalentes, diminui o grau de agitação, não é por causa disso, tá?
não é por causa disso. A diminuição do grau de agitação é que libera a energia. Tá? Como elas estão mais próximas, vão agitar menos. Então, vai liberar um pouco de energia, é o calor aí que você tem. Mas ele não está perguntando do calor, ele está perguntando do volume. O calor é porque diminui o grau de agitação. Aí libera energia. A energia que elas estavam agitando antes vai ser liberada na forma de calor. Mas é o estabelecimento de interações intermoleculares mais intensas. As moléculas vão ficar mais próximas, vão ser atraídas mais fortemente e vai estabelecer interações intermoleculares mais intensas. Ou seja, ligações de hidrogênio entre a molécula de etanol e a molécula de água, ocupando espaços entre elas. Tá? Isso é clássico. Tá? Isso é clássico. Contração de volume. Mistura de água e etanol. Tá? Faça o experimento em casa. Pega álcool puro, né? Aquele álcool absoluto, né? 99% de concentração, 99, 99. Pega lá um copinho, pega um copinho igual de água, mistura os dois, você vê que vai esquentar. Devolve a água para dentro dos copinhos, você vê que vai sobrar volume, porque tem contração. Tá? Isso é clássico. Tá? Considere que o leite materno, após 7 meses do parto, é um alimento cujos principais constituintes são lipídios. Isso aqui é importante, hein? Considere que o principal componente do leite são lipídios, gorduras. Tá? Uma mulher que está amamentando ingere rotineiramente alimentos contaminados com os pesticidas HCB, DDT, atrazina, paratiol e melatiol. Que porcaria, né? Agrotóxicos, cuja estrutura e dados de solubilidade em água estão apresentados abaixo. Tá? Beleza? Estão apresentados abaixo. Certo? Olha, não se preocupar com as estruturas, não. Apesar de que, nitidamente, você vê que o HCB ele é tipicamente apolar. Porque, apesar de ter várias ligações polares, é que elas se anulam. O DDT também, tipicamente apolar. Agora, aqui já tem um grupinho polar aqui em cima, né? Aqui já tem um grupo polar aqui no canto, né? Aqui também tem grupos polares espalhados aí pela molécula, tá? Mas HCB e DDT são tipicamente apolar. Mas eu não preciso preocupar com isso, tá? Eu vou olhar aqui. Solubilidade em água. Quem é mais solúvel em água? O malation. Ah, explicado. Um grupo polar de todo tamanho aqui, mais 2 grupos polares aqui. Malation é fortemente solúvel em água. Depois, o paration, né? Aliás, desculpa, a atrazina, né? A atrazina também tem grupo polar aqui, tem grupo polar aqui nesse canto também, esse cloro aqui, né? Grupo polar. Depois o paration, grupo polar lá em cima, grupo polar aqui embaixo, etc. e tal. Agora, DDT e HCB são muito pouco solúveis em água. Apesar deles ter ligações polares, gente, essas ligações se anulam. Vocês sabem que acontece isso, né? Moléculas com ligações polares podem ser apolares. O exemplo clássico é o CO2, né? O exemplo clássico é o CO2. O CO2 tem 2 ligações polares, tá? Só que os elétrons são puxados para a direita aqui e são puxados para a esquerda aqui. Aí se anulam. Aí se anulam. Então, apesar das ligações serem polares, o CO2 é apolar. Então, aqui essa ligação polar anula essa anula essa anula essa. O resto é hidrocarboneto, é apolar, certo? E aqui também vai acontecer essa anula aquela, tal. Então, é tipicamente apolar. Então, DDT e HCB são pouco solúveis em água. Se são pouco solúveis em água, eles são muito solúveis em gorduras. Entendeu? Entendeu? E daí que vem a questão. Você precisa preocupar só com isso, tá? Se DDT e HCB são pouco solúveis em água, que é polar, tá? Eles são muito solúveis em lipídios, tá? Porque o lipídio é
apolar, tá? O lipídio é apolar, tá certo? Então, quem é menos solúvel em água? Quem é menos solúvel em água é o DDT. 0,0034. É menos solúvel em água. O outro é o dobro, né? Quase, né? 0,0068. Então, é mixaria, mas é o dobro, né? Então, o DDT é o menos solúvel em água. Então, ele é o mais solúvel em lipídio. Se ele é o mais solúvel em lipídio, a mãe ingere lá aquelas verduras com pesticida, esse DDT vai para os lipídios da mãe, tá? Passa para o leite, passa para a criança. Então, o pesticida transmitido é um lactente. O que é um lactente? Bebê em amamentação de 10 meses, em maior proporção, é o DDT. É o DDT. É o DDT. Bastava você olhar o inverso, né, gente? O inverso, tá? Beleza? Certo? Temos uma dúvida aqui no chat aqui. Tá claro essa aqui, DDT? Beleza? Temos uma dúvida aqui no chat. É sobre o etanol, tá? É sobre o etanol. O etanol, CH3, CH2, OH, ele tem uma parte apolar e ele tem uma parte polar, tá? Gente, se ele tem uma parte polar, se ele tem uma parte polar, tecnicamente ele é polar. Tecnicamente. Porque para ser apolar, não pode ter nenhuma parte polar. Tá certo? Não pode ter nenhuma parte polar. Então, ele tem uma parte polar e uma parte apolar. Então, tecnicamente, ele é polar. Só que essas partes são de tamanhos parecidos. A parte apolar é de tamanho parecido com a parte polar. Tá? Então, o etanol é meio a meio. Tá? Ele não é nem só solúvel em água, hidrofílico, e nem só solúvel em apolares, ou lipídios, lipofílico. Ele é solúvel nos dois. Então, quando é solúvel nos dois, a gente fala que ele é anfifílico. Anfifílico. Então, isso explica por que o etanol é solúvel em água, porque tem o grupo OH, que é polar, e por que ele é solúvel em gasolina, porque tem a parte apolar. Tá? Agora, se você pega um álcool como CH3, CH2, 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 OH, exagerei o que aconteceu, né? Se você pega esse álcool aí, esse pentanol, tá? A parte apolar dele é muito maior, não é? A parte apolar dele é gigantesca, tá? A parte apolar dele é gigantesca. Então, apesar dele ter região polar, tecnicamente ele ser polar, e ele tem região polar. A polaridade dele não é zero, tá? A polaridade dele não é zero. Apesar disso, ele é muito mais solúvel em gasolina, tá? Do que em água. Muito mais solúvel em hidrocarbonetos, em substâncias apolares, tá? Gasolina, óleo, azeite, tá certo? Beleza? Agora, o etanol, a parte polar e a parte apolar são semelhantes em tamanho, tá certo? Então, por isso, ele é anfifílico, ele dissolve muito bem na gasolina. Gasolina que você compra tem 27% de etanol e é muito solúvel em água. Bebidas alcoólicas aí também tem álcool dissolvido em água. Perfeito? Tirou a dúvida? Beleza? Importantíssimo isso, hein? Importantíssimo isso aqui, ó. Tá? Importantíssimo isso aqui. Tá certo? Em seu laboratório, um técnico em química foi incumbido de tratar um resíduo, evitando seu descarte direto no meio ambiente. Ah, beleza. Ao encontrar o frasco, observou a seguinte informação: mistura de acetato de etila e água. Acetato de etila, tá? É isso aqui, ó.
é um éster, tá? Ele tem parte polar, que é essa região do C dupla O, isso aqui é uma região polar, mas ele tem duas partes apolares, que são essas regiões de hidrocarboneto, tá? Então ele tem parte polar e tem parte apolar também. Mas na hora que você olha os dados dele, você vê aqui, ó, baixa solubilidade em água. Então, olha só, ele tem parte polar, aqui, ó, parte apolar, parte polar, parte apolar, tá certo? Mas, se tem baixa solubilidade em água, isso quer dizer o quê? Que ele é predominantemente apolar, apesar de ter as duas regiões. Entendeu? É igual esse caso aqui, ó. Tem parte apolar e polar, mas ele é predominantemente apolar, muito mais solúvel em gasolina do que em água. Tá? Então, o acetato de etila tem baixa solubilidade em água. Ah, como é que você sabe? Está escrito aqui, ué. Eu li a questão, né? Está escrito aqui. Então, ele é predominantemente apolar. Massa específica 0,9, temperatura de fusão menos 83, pressão de vapor maior que a da água. Ou seja, o que quer dizer pressão de vapor maior que a da água? Evapora mais facilmente que a água. Ou seja, é volátil. Evapora mais facilmente que a água. Por que ele evapora mais facilmente que a água? Por quê? Porque ele é predominantemente apolar. As interações são fracas, de polo induzido. Então, elas quebram com facilidade, ele passa facilmente para o estado gasoso. Enquanto que a água tem ligação de hidrogênio, que é forte, mais difícil de quebrar, mais difícil passar para o estado gasoso. Está vendo? As propriedades estão aí, ó, tá? As propriedades estão aí, você tem que raciocinar em cima delas, tá? Então, quando a substância evapora mais fácil que a água, é porque as interações são mais fracas que as interações que tem na água. E que tem na água ligação de hidrogênio, né? A fim de tratar o resíduo recuperando acetato de etila, o técnico deve fazer o quê? Evaporar, filtrar, destilar, centrifugar ou decantar. O que esse técnico tem que fazer, né, para tratar o resíduo evitando o descarte do acetato de etila no ambiente? O que esse técnico tem que fazer? Bom, se o acetato de etila é pouco solúvel em água, certo? Essa mistura, tá? Essa mistura é homogênea ou heterogênea? Essa mistura é homogênea ou heterogênea? Hein? Se o acetato de etila é pouco solúvel em água, a mistura é homogênea ou heterogênea? Muito bem, a mistura é heterogênea. Se a mistura é heterogênea, eu não vou evaporar nem destilar, que é a mesma coisa. Porque evaporação e destilação é coisa que normalmente a gente deixa para misturas homogêneas, tá? Que um vai evaporar, o outro vai ficar. Água com sal, por exemplo, tá? Também eu não vou filtrar, porque filtrar mistura heterogênea a gente não faz também. Aliás, filtrar pode, desculpa. Filtrar pode. Só que são dois líquidos. Aí, se eu filtrar num funil comum, papel de filtro, um líquido vai entupir o funil. Um líquido não vai passar direito pelo funil, pelo papel, e vai entupir o papel, o outro não vai conseguir passar. Então, filtração não vai dar certo. Filtrar água e óleo, tenta fazer para você ver. Filtrar água e óleo para separar os dois. Tá? Vai dar confusão, certo? O óleo que encostar no papel, na hora que você bota lá dentro, o óleo que encostar no papel, gruda no papel, não deixa a água passar. Tá? Centrifugar. Centrifugar, gente, é quando
você tem uma mistura de difícil separação por decantação. Tá? Sangue, por exemplo. Né? Então, aí você centrifuga. Tá? Mas aqui não é difícil, porque um não é solúvel no outro. Então, o que vai acontecer? Se eu tiver um recipiente, tá? Eu vou ter isso aqui, ó. Um dos componentes embaixo, que vai ser a água, tá? Um dos componentes embaixo, que vai ser a água, e o outro componente em cima, que vai ser o éster, que vai ser o acetato. Ah, por que você sabe? Porque a densidade do acetato é menor que a da água. Eu vou ter água embaixo e acetato em cima. Então, eu uso aquele funil, certo? Eu uso aquele funil que tem uma torneirinha aqui do lado, tá? Para fazer a separação. Coloco a mistura lá dentro, abro a torneirinha, a água passa primeiro, fecho a torneirinha e separei a água do acetato, tá? E isso é funil de decantação. Decantar a mistura usando um funil adequado, tá? Que é o famoso funil de decantação. Usado, então, para separar dois líquidos, água e óleo, água e azeite, tá? Acetato e água, aí no caso, né? Que forma uma mistura heterogênea. E estão separados, então, por causa da densidade deles, um em cima e outro embaixo. Separados por causa da solubilidade, separados por causa da densidade. A densidade explica quem vai ficar em cima e quem vai ficar embaixo, né? Então, no caso, o acetato vai ficar em cima. Beleza? Agora, evaporar e destilar, não, porque isso é para mistura homogênea. Tá? Isso é para mistura homogênea. Certo? Outra dúvida aqui no chat. Ramon, com toda substância que é mais volátil, tem interação mais fraca, né? Exatamente. Exatamente. Inclusive, tá? Inclusive, substâncias voláteis que são sólidas, tá? Sublimam, tá? Sublimam. Olha os exemplos. Iodo, I2, I2, apolar, tá? Gelo seco, gelo seco, CO2 no estado sólido, apolar, tá? Naftalina, naftaleno, C10H8, hidrocarboneto, apolar. Olha que interessante, tá? Olha que interessante a dúvida. Substâncias que voláteis têm interação fraca. Olha que exemplo legal. Aí nós temos substâncias sólidas, mas a interação entre elas é apolar, né? É entre compostos apolares, é de polo induzido. Interação entre moléculas apolares, de polos induzidos. Todos esses aí, ó, todos esses aí formam dipolos induzidos, que são interações muito fracas. Então, apesar de ser sólido, como a interação é fraca, eles conseguem passar direto para o estado gasoso. Tá bom? Entendeu? Tá? Agora, se você pegar outros apolares, gasolina evapora muito fácil, né? Evapora muito fácil. Éter evapora muito fácil. O próprio etanol, que tem parte polar, mas ele tem uma parte apolar, ele evapora mais fácil que a água. A interação entre as moléculas de etanol é mais fraca que a água, apesar de ele poder formar ligação de hidrogênio. Mas ele tem parte apolar, reforma de polo, muito de polo induzido também. Tá claro? Beleza? Bacana isso, né? Tá vendo? As propriedades da substância têm tudo a ver com a ligação química que elas apresentam. Tá? Por isso que esse capítulo é fundamental. Tá? Sempre aparece em prova. Direta ou indiretamente. Você vê que aqui, por exemplo, é indiretamente. Tá? Você vê que aqui, por exemplo, eu não precisava da estrutura das moléculas.
Eu precisar de conhecer a solubilidade. Se é solúvel em água, não é solúvel em lipídio. Se é insolúvel em água, é solúvel em lipídio, né? Indiretamente, né? Aqui também, indiretamente. Agora, aqui eu precisava conhecer, né? Detalhes das ligações. Aqui eu precisava conhecer detalhes das ligações. Certo? Na indústria farmacêutica, é muito comum o emprego de substâncias de revestimento em medicamentos de uso oral. Substâncias de revestimento, tá? Eu tenho lá o medicamento, mas por fora eu tenho um revestimento. Boto um revestimento aqui por fora, tá? Esse revestimento pode ser uma substância mais doce, né? Que às vezes o remédio tem gosto ruim, mas que você põe na boca você não quer, né? Aí você põe uma substância docinha em volta, que beleza, né? Agora, pode ser um polímero, pode ser um polímero em volta, que impede que o medicamento dissolva na boca, tá? Dissolva no lugar que você quer, tá? Então, o emprego de substância de revestimento em medicamentos de uso oral, pois traz uma série de benefícios, como alteração de sabor em medicamentos que têm um gosto ruim, então bota um gostinho bom em volta, né? Melhoria da assimilação do composto, entre outras ações. Espera aí, Ramon, o negócio do gosto eu entendi, mas melhoria da assimilação? Melhoria da absorção, tá? Melhoria da absorção. Assimilação, absorção, tá? Alguns compostos poliméricos, polímeros, à base do polissacarídeo celulose, tá? São usados para garantir que o fármaco, medicamento, somente seja liberado quando em contato com soluções aquosas, cujo pH se encontre próximo à faixa da neutralidade. Tá? Próximo à faixa da neutralidade. Certo? Bom. Então é o seguinte: qual a finalidade do uso desse revestimento à base de celulose? Qual que é a finalidade? Olha, eu fiz um desenhozinho aqui do lado, né? Coloquei um desenhozinho aqui do tubo digestivo. pH de sua boca é próximo da neutralidade, 7. pH do seu estômago é longe da neutralidade, 1. pH do seu intestino é alcalino, mas é próximo da neutralidade. Próximo. Veja que ele falou próximo, não falou idêntico, não, tá? Muito bem. Qual que é a finalidade do medicamento à base de celulose? Diminuir a absorção do princípio ativo no intestino. Não. Porque se os medicamentos que têm esse polímero à base de celulose liberam, dissolvem, né? Dissolvem, somente liberam o medicamento em soluções próximas à neutralidade, eles vão liberar o medicamento no intestino. Eles vão liberar o medicamento no intestino. Tá certo? Eles vão liberar o medicamento no intestino. Tá? Então, eu colocar esse revestimento de celulose em volta vai garantir que o medicamento seja liberado no intestino. Então, liberar no intestino e absorver, então, no intestino. Não diminuir a absorção no intestino. Se vai liberar no intestino, vai absorver no intestino. Certo? Porque não tem mais lugar para absorver, né? O resto é vaso sanitário. Impedir que o fármaco seja solubilizado no intestino. Contrário, liberar no intestino. Garantir que o fármaco não seja afetado por secreções gástricas. Interessantíssimo, hein? Interessantíssimo. O medicamento vai ser ingerido, tá? Vai passar pelo estômago sem liberar o medicamento. Ele só vai liberar o medicamento lá no intestino. Ele só vai liberar o medicamento lá no intestino. Então, o medicamento não vai ser destruído pelo suco gástrico. Isso é legal, tá? Essa letra C é muito boa. Garantir que o fármaco não seja afetado pelo intestino, pelo estômago, tá? Muito boa. Permitir a liberação do princípio ativo pela ação das amilases salivares. Olha bem, você poderia imaginar o seguinte, ó,
Como a boca tem pH 7, eu vou botar esse trem na boca, vai dissolver na hora. Claro que não. Claro que não. Primeiro, que se eu quisesse que dissolvesse na boca, eu não colocava revestimento em volta, né? Se eu quisesse liberar ele na boca, eu ia ter revestimento em volta. Para quê? Eu quero ele na boca, tá? E outra coisa, o medicamento passa muito pouco tempo na boca, né, gente? Você joga o medicamento na boca, toma água, puf, já foi para o estômago. Então, não tem nada a ver com boca. Não vai ser liberado na boca, tá? E se fosse liberado, não é por causa de amilase salivar, é por causa do pH. É por causa do pH, tá? Então, não tem nada a ver isso aí. A amilase salivar não tem nada a ver com essa história, certo? Se eu precisasse do medicamento na boca, eu não botava revestimento. É o que acontece com aqueles comprimidos para problema cardíaco que a pessoa põe debaixo da língua. Dissolvem debaixo da língua. Eles não têm revestimento. É para dissolver ali. Tá? E mesmo que fosse isso, não tinha nada a ver com a amilase, tinha a ver com o pH. Tá certo? Então, eu quero é que ele passe pelo estômago e seja liberado do intestino. Facilitar a liberação do fármaco sob a ação dos sais biliares sobre o revestimento. Sais biliares agem no intestino, tá? Mas não é isso, não é por causa de sais biliares também. É por causa do pH. pH próximo da neutralidade, não é por causa dos sais biliares. Ah, mas os sais biliares fazem o pH ficar alcalino. Não. Quem faz o pH subir do estômago para o intestino é o bicarbonato do pâncreas. Tá? Então, tem um bocado de biologia aí no meio também. Certo? Então, a alternativa correta é a letra C mesmo. Evitar que seja liberado do estômago, que seja destruído do estômago. Agora, o que eu gosto de falar com vocês. Leia a fonte. Olha lá a fonte. Análise de perfil de dissolução de cápsulas gastroresistentes. Olha aqui a fonte. Olha aqui a fonte, tá? Cápsulas gastroresistentes, resistentes ao estômago, utilizando polímeros industriais com aplicação em farmácias magistrais. Olha aqui, a resposta estava na fonte, tá? A cápsula é gastroresistente, resistente ao estômago, tá? Aí eu pergunto para vocês aí, tá? Fala aí, S ou N, sim ou não? Fala aí, sim ou não? Vocês têm costume de ler a fonte de onde o texto foi tirado? Sim ou não? Vocês têm costume de ler a fonte? Já temos um sim, um não, tá? Depende da questão, tá? Que às vezes não precisa, né? Você já matou lá no enunciado, correto, tá? Mas está vendo, ó? Quem não tem costume de ler a fonte, às vezes fica na dúvida no exercício, porque exercício podia dar dúvida, tá? Se ler a fonte, ó, matava a questão na porretada, tá? Então não deixe de ler, não, tá? E não é só na biologia e na química, não, tá? Nas outras matérias também não deixe de ler, não, tá bom? Bom, vamos passar para a biologia, né? Vamos passar para a biologia, tá? Muito bem. Então, eu falei zoologia e botânica, né? Primeiro, nós vamos ter, eu acho que 4 questões aí de zoologia, tá? Gente, amor, não estudei zoologia esse ano ainda. Tá, mas estudou no segundo ano, você lembra alguma coisa, tá? E as questões são tranquilas. Olha aqui, ó. Olha aqui. Aranhas, escorpiões, carrapatos e ácaros são representantes da classe dos aracnídeos, tá? Esses animais são terrestres, em sua grande maioria, certo? Existem aranhas aquáticas, por exemplo, e ocupam os mais variados hábitats, tais como montanhas altas, pântanos, desertos, solos arenosos. Podem ter sido os primeiros representantes do filo artrópoda a habitar a terra seca, muito provável. A característica que justifica o sucesso adaptativo desse grupo na ocupação de ambiente terrestre, na ocupação de ambiente terrestre,
Petri. O que é isso? Os animais surgiram na água. A vida surgiu na água, né? E, posteriormente, foi para o ambiente terrestre. Qual que é o problema do ambiente terrestre? Qual que é o problema do ambiente terrestre? Não tem água, né? Então, o problema deles lá é a famosa perda de água. O problema deles é a famosa perda de água. Tá? Então, conquistar o ambiente terrestre sempre significou adaptações para impedir a perda de água. Sempre, em qualquer grupo, tá? Seja planta, seja animal. Então, o sucesso na ocupação do ambiente terrestre é porque tem quelíceras e pedipalpos que coordenam o movimento corporal. Não tem nada a ver, né, gente? Até porque quelíceras e pedipalpos não têm coordenação de movimento corporal. Quelícera da aranha é para injetar veneno, pedipalpo do escorpião é para segurar inseto, não tem nada a ver com isso, tá? Excreção de ácido úrico. Ah, excreção de ácido úrico é interessante, porque é economia de água, que confere estabilidade ao pH corporal. Não, o problema não é o pH. O problema é a água, manter a água. Se fosse excreção de ácido úrico, porque economiza água, ótimo, estava boa, tá? Mas não é, tá? Exoesqueleto constituído de quitina, certo? A artrópode tem isso, que auxilia no controle hídrico corporal, correto. O exoesqueleto duro de quitina diminui a perda de água. Diminui a perda de água. Então, auxilia no controle hídrico corporal. Letra C está ótima, tá? Circulação sanguínea aberta que impede a desidratação, tem nada a ver. Circulação sanguínea com desidratação, tem nada a ver. Sistema nervoso ganglionar que promove a coordenação do movimento, não tem nada a ver. A questão é a ocupação do ambiente terrestre, economia de água. A única alternativa que fala de economia de água é a letra C. E está correta. A letra B estaria correta se eu tivesse falado que a excreção de ácido úrico nesses animais promove economia de água, tá? Porque o ácido úrico sai quase seco, né? E precisa de muito pouca água para ser eliminado, certo? Mas aí, tranquilo, o exoesqueleto, aquela armadura, auxilia no controle hídrico, diminui a perda de água, certo? O povo mimético, tá? O povo mimético, o povo que faz mimetismo, apresenta padrões cromáticos e comportamentos muito curiosos. Frequentemente muda a orientação de seus tentáculos, a semelhança a alguns animais. As imagens 1, 3 e 5 apresentam polvos mimetizando um linguado, um peixe-leão e uma serpente marinha. Tá? Serpente marinha existe no, acho que é o Oceano Índico, tá? Índico ou Pacífico, ali perto da Austrália, ali, para variar, né? Filipinas, aqueles lugares lá, certo? Então, olha aqui, ó, o povo julgou os braços tudo para um lado, ficou parecido com um peixe que vive no fundo, que é o linguado. Espalhou os tentáculos, ficou parecido com o peixe-leão, certo? Que é venenoso, esses espinhos são venenosos. Espalhou alguns tentáculos para um lado, alguns tentáculos para o outro, ficou parecido com a serpente marinha, né? Com essa cobra, né? Que é peçonhenta, inclusive, tá? É o único animal, a única cobra marinha que existe, tá? Então, aqui está o texto aqui, ó. Dinâmica do mimetismo em povos da Indomalásia. Então, é o Oceano Índico mesmo, tá? Revista Procedimentos da Real Sociedade Britânica, né? Muito bem. Real Sociedade Britânica que o Darwin fazia parte, né? Lá em 1800, os quebrados, tá certo? Bom, do ponto de vista evolutivo, tá? A capacidade apresentada pelo polvo se estabeleceu porque os polvos, né? Essa capacidade de mimetismo, por que o polvo tem essa capacidade de mimetismo? Porque ela surgiu, né? Mas ela se estabeleceu. Se ela se estabeleceu, é porque ela foi vantajosa. Se ela não fosse vantajosa, ela não tinha se estabelecido, ela tinha surgido e desaparecido, não é?
Então, ele estabeleceu. Por quê? Porque os polvos originaram-se do mesmo ancestral que esses animais. Claro que não. O polvo tem o mesmo ancestral de peixe, cobra né, e outro peixe aqui? Claro que não. Tá? O polvo está de outra linha evolutiva. Né? Passaram por mutações similares a esses organismos. Não. A mesma mutação que teve na cobra, teve no polvo, por isso que eles ficaram parecidos. Tem nada a ver. Observaram esses animais em seus nichos ecológicos. Essa é boa, né? O povo sentou na cadeirinha, né? Ficou observando ali o peixe-leão, falou assim: eu imito ele bem, né? Tchá, né? Imita ele. Claro que não, né, gente? Poxa, tá? Isso aí é achar que o povo é um ser humano, observa as coisas e faz igual, né? Não é assim. Resultaram da convergência adaptativa com essas espécies. Convergência adaptativa com essas espécies. De tanto viver junto com elas, eles convergiram para formas parecidas. É uma ideia interessante, tá? Mas não é isso não, tá certo? Não é isso não, tá? Convergência é quando você encontra a mesma solução para o mesmo problema, tá? E o povo aí, ele não está encontrando a mesma solução para o mesmo problema. Ele está imitando, tá? Encontrar a mesma solução para o mesmo problema é, por exemplo, insetos têm asa, aves têm asa, morcego tem asa. São de grupos diferentes. E para se locomoverem, arrumaram a mesma solução, capacidade de voar. Tá? Então, isso que é convergência adaptativa. Tá? Adaptar-se ao ambiente. Tá? Não é imitar alguém, não. Isso não é adaptar-se ao ambiente, não. Tá? O povo não precisa imitar o linguado para viver nesse ambiente. Certo? Ele imita para fugir de predadores, alguma coisa nesse sentido, mas não para viver nesse ambiente. Tá? Que ele arruma essas imitações aí. Certo? Agora, do ponto de vista evolutivo, a capacidade apresentada se estabeleceu porque os povos conseguiram sobreviver às pressões seletivas com esse comportamento, tá? Com esse comportamento de imitar, eles sobreviveram à seleção natural, tá? Sobreviveram à seleção natural. Então, a mesma camuflagem que o linguado usa, no fundo, foi vantajosa para eles. Imitar um peixe peçonhento foi vantajoso para eles, os predadores o evitaram. Imitar uma cobra peçonhenta foi vantajoso para eles, os predadores o evitaram. Então, o comportamento fez com que ele fugisse de predadores, escapasse, né? Sobrevivesse às pressões seletivas. É isso que quer dizer aí, tá? Então, essa é a resposta. Essa é a resposta. Certo? Eu imagino que muita gente deve ter ficado da dúvida entre letra D e letra E. Tá? Mas convergência adaptativa não é imitar, é ter a mesma solução para o mesmo problema. Uma ave, um morcego e um inseto, eles não se imitam, não. Não é uma imitação. Eles usam as asas para se locomover. Isso que é uma convergência adaptativa. Tá? No ciclo biogeoquímico do nitrogênio, Ramon, isso é ecologia. Sei. Participam vários organismos vivos. Um dos efeitos desse ciclo é aumentar a disponibilidade dos compostos nitrogenados no solo. As minhocas, aí a zoologia, participam desse ciclo quando elas fazem o quê? Minhoca, gente. Disponibilidade de nutrientes no solo. Minhoca faz isso. Importância das minhocas. Produzem o humus, não sei o quê, tarará, tarará. Tá? Então, a minhoca come restos vegetais, principalmente, né? A minhoca come restos vegetais, tá? Produz matéria orgânica no solo, libera matéria orgânica no solo. Os decompositores vão agir nessa matéria orgânica, vão liberar amônia e amônio mais facilmente, tá? Então, a minhoca, ela age aqui, ó, tá?
favorecendo a produção de amônia, a amonização, certo? Ajudando os decompositores. Ela não oxida nitrita, nitrato, quem faz isso é bactéria, né? Bactéria nitrosomonas, né? Bactéria do gênero Nitrosomonas é que faz isso, tá? Ela não reduz nitrito a amônia, tá? Ninguém faz isso. Reduzir nitrito a amônia. Não oxida a amônia liberada na matéria orgânica. Quem faz isso é bactéria. Oxida para nitrito, depois oxida para nitrato, tá? Não fixa nitrogênio molecular. Quem faz isso são as bactérias fixadoras de nitrogênio, né? Como, por exemplo, as bactérias do gênero Rhizóbio. Elas transformam a matéria orgânica. Elas pegam os restos vegetais, transformam em humus. Aí as bactérias e fungos agem nisso aí, liberando amônia. Letra D de dado. Então, elas aceleram a decomposição. Minhoca acelera a decomposição da matéria orgânica, tá? Formando amônia, aí a amônia entra no ciclo, tá? Então, elas dão uma acelerada na decomposição de restos, principalmente restos vegetais, certo? Não tem nada a ver com ação direta sobre o nitrogênio, transformar nitrito, nitrato, nitrato não sei o quê, tá? Nada disso. Não é uma ação metabólica, não. Não é uma ação de metabolismo químico, não. É uma ação de ajudar a decomposição, tá? Então, essa questão aí, ó, última prova que teve aí. Bom, sobre minhocas, não podemos esquecer que elas cavam galerias, né? Ao cavar galerias, vamos colocar isso aqui, ó, minhocas produzem humus, tá? Tem a ver com essa questão, tá? Cavam galerias. Aí, por causa disso, aumentam a disponibilidade de oxigênio no solo, as raízes precisam, tá? Aumentam a infiltração de água das chuvas, atuando dessa forma para diminuir a enxurrada, né? E a erosão, né? Se as águas infiltram no solo, né? Se as águas infiltram no solo, diminui a enxurrada, diminui a erosão. Certo? Beleza? Então, minhoca já foi. Grupos de proteção ao meio ambiente conseguem resgatar muitas aves aquáticas vítimas de vazamento de petróleo. Essas aves são lavadas com água e detergente neutro para retirada completa do óleo do seu corpo. Posteriormente, são aquecidas, medicadas, desintoxicadas e alimentadas. Mesmo após esses cuidados, o retorno ao ambiente não pode ser imediato, pois elas precisam recuperar a capacidade de flutuação, tá? Essa capacidade de flutuação é devido à presença de substâncias oleosas nas penas, tá? Essas substâncias são removidas, tá? Pelo petróleo e pela lavação com detergentes. Essas substâncias, tá? Oleosas na pele, elas impermeabilizam as penas, desculpa, tá? Favorecendo a flutuação e criando um colchão de ar em volta do corpo. Quer dizer, entre a pele e o corpo, né? Entre a pele e o corpo. Isso é muito importante,
tá? Porque mantém o corpo aquecido. Esse colchão de ar em volta. Então, uma ave marinha, uma gaivota, por exemplo, um pinguim, tá? Que é ave também, não se esqueça, eles mergulham para pegar peixe e a água gelada do mar não entra em contato com a pele deles, tá? Por causa desse colchão de ar em volta. Então, a água gelada não resfria o corpo deles. E por causa dessa impermeabilização, eles voltam na superfície tranquilo. Sai, no caso da gaivota, voa, não sei o que lá mais. Tá certo? Então, o que acontece? Né? Quando você lava e tira isso, se você soltar a ave e ela entrar dentro d'água, ela vai morrer afogada. Sem essa proteção, ela vai morrer afogada. Então, você tem que dar um tempo para a pele produzir essas substâncias oleosas. Tá? Aí é o seguinte, para flutuar, elas precisam recuperar o tônus muscular, não é isso. Restaurar a massa corporal, não é isso. Substituir as penas danificadas. Não, é produzir essa camada oleosa em volta das penas de novo. Restabelecer a capacidade de homeotermia, controlar a temperatura. Não. Refazer a camada de cera impermeabilizante das penas. É isso. Agora, muita gente não gostou, inclusive eu, tá? Deles terem usado a palavra cera. Quase todos os livros de biologia falam em óleos, substâncias oleosas. Um ou outro livro de biologia que fala que existem algumas ceras misturadas com esses óleos, tá? Um ou outro livro de biologia que fala isso. Então, existe cera, sim. Mas, normalmente, a gente fala substâncias oleosas. E algum aluno pode ter achado que isso era pegadinha. Você, não é cera, não, é óleo. As outras alternativas não tem nada a ver, né? As outras alternativas não tem nada a ver, tá? As outras jamais poderiam ser aceitas como resposta, tá? Então, esse ser aí ficou meio pegadinha, mas era a melhor alternativa que você tinha. Eu gostaria que você tivesse usado óleo, mas não está errado, tá? Errado não está, tá certo? É que os livros de biologia normalmente não se referem a ceras, se referem a substâncias oleosas que estão presentes misturadas com essas ceras, tá? Bom, passando para a planta, né? A ampla diversidade genética é uma característica presente nas plantas fanerógamas, plantas que têm flor, que ocorreu em razão da presença de estruturas reprodutivas que lhes garantiram o sucesso adaptativo. Os insetos contribuíram para a manutenção e aumento da diversidade genética das plantas. Os insetos contribuíram para a manutenção e aumento da diversidade genética das plantas. Nós estamos falando de plantas. Ao transportarem diretamente para o órgão reprodutivo da flor, uma importante estrutura desse grupo vegetal. Então, os insetos transportam alguma coisa para a flor. Qual estrutura vegetal carregada pelos insetos está diretamente relacionada ao incremento da diversidade genética nesse grupo vegetal? Ô, gente, pelo amor de Deus, se errar essa questão, nós temos que dar muito cocão no C. Tá? Mas eu não lembro o que é arquegônio. Gente, o que o inseto transporta para a flor? O que o inseto transporta para a flor? O que é? Hein? Me fala aí. A, B, C, D ou E? O que o inseto transporta de uma flor para outra? O que ele transporta? Hein? Óbvio, né? Óbvio, grão de pólen, ué. Transporta grão de pólen. Favorece a fecundação cruzada. Fecundação cruzada aumenta a diversidade genética, ué. Gente, você não pode errar isso, não. 2020, segunda aplicação. Mas isso aí caiu uma vez na vida, outra na morte. Você não cai mais nunca. Tá, então olha aqui, ó. A irradiação e o sucesso evolutivo das angiospermas estão associados à ação de animais que atuam na polinização de suas flores, principalmente os insetos. Nessa relação, os insetos foram e ainda são beneficiados com o alimento. Para as angiospermas, essa coevolução, os insetos evoluíram junto com as angiospermas. Foi vantajosa por quê? Por quê? Né? Porque os insetos transportam o grão de pólen.
letra D. Não, não, não. Não é porque elas aumentaram a produção de grãos de pólen, não. É porque o transporte do grão de pólen fez o quê? O que o transporte de grão de pólen fez? Hein? O que o transporte de grão de pólen fez? Olha lá, ó. Essa questão responde essa aqui. Aumentou a variabilidade genética. PROD 2020 também, terceira aplicação. Certo? Terceira aplicação. Então, caiu na PROD 2020, segunda aplicação, caiu na PROD 2020, terceira aplicação. E deve ter outras iguais lá no banco de questões. Tá? Então, é a mesma coisa, gente, é a mesma questão, poxa, só inverteram. Numa falou que o transporte do pólen, que o aumento da variabilidade genética foi importante porque os insetos transportavam pólen. Essa aqui fala que os insetos transportando o pólen, polinização, está lá falando polinização, aumenta a variabilidade genética. Mesma coisa, caramba, tá? Temos que resolver questões e esse é o nosso momento, né? Resolver muitas questões, tá? Vamos adiante. Um produtor de morangos notou no início da manhã que em alguns pontos das extremidades das folhas dos morangueiros ocorriam gotículas de água. Então, você tem lá a folha do morangueiro, tá? Em alguns pontos aqui tinham gotinhas de água. Gotinhas de água. Perda de água na forma líquida. Perda de água na forma líquida. Gotinhas de água em volta da folha do morangueiro. Gotinhas de água, tá? Procurando informação a respeito do fenômeno, o agricultor descobre que isso é observado em outras plantas herbáceas de pequeno porte. Tá? Plantas herbáceas de pequeno porte. Esse fenômeno fisiológico, em condições de elevada umidade do ar, né, ocorre em condições de elevada umidade do ar e. Então, o que acontece é o seguinte, tá? A planta, né, o morangueiro, no caso, certo? Ele absorve água pelas raízes, tá? Ele absorve água pelas raízes e existem vários mecanismos de absorção de água pela raiz, tá? Existem vários mecanismos. Um desses mecanismos de absorção de água é a pressão de raiz, tá? Quer dizer, na verdade, não é da absorção de água, é de absorver a água e a água chegar até a folha, tá? Plantas pequenas têm isso, tá? A pressão osmótica que a água faz para entrar na planta, tá? Que a água entra por pressão osmótica, gera a famosa pressão de raiz. Vou mudar até aqui de posição. A pressão osmótica, vou escrever aqui, ó. A água entra por pressão osmótica, tá? Do solo para dentro da planta. Essa pressão osmótica gera uma pressão que empurra a água até as folhas. Mas isso só em planta pequena, tá? Por isso que falou lá, plantas herbáceas de pequeno porte. Isso só em planta pequena, certo? Aí a água chega nas folhas, só que chega tanta água que sai água pela borda das folhas em aberturas especiais, tá? São aberturas especiais na borda da folha, sai água. Esse fenômeno chama-se gutação, tá? Essa perda de água na borda das folhas, isso aí chama-se gutação, tá? Geralmente são plantas pequenas, tá? Arbustos no máximo. Então, quando que isso acontece? De manhãzinho, tá? Ele falou lá, notou no início da manhã, tá? Porque de manhãzinho o sol não está muito quente, a água não evapora. Porque se a água evaporar, ela não sai na forma líquida, sai na forma de vapor. Então, de manhãzinha, tá? Muita umidade no ar e muita umidade no solo. Tem muita água no solo. Quando tem muita água no solo, o solo está úmido, depois de uma chuva, por exemplo, então tem muita água, o solo está muito diluído, muito mais diluído que a raiz, então a pressão osmótica é grande,
porque o solo está muito diluído, muita água. Então, quando a diferença de concentração, solo pouco concentrado, raiz muito concentrada, pressão osmótica é maior, a pressão de raiz é maior, o excesso de água escapa pelas bordas por gutação. Então, primeiras horas do dia, tá? Plantas baixas, muita umidade no ar e muita umidade no solo, tá? Condições elevadas de umidade do ar e abundante suprimento hídrico. Abundante suprimento hídrico. Muita água na terra também, tá? Escassez de sais minerais tem nada a ver com isso. Abundante transpiração, não, porque se tivesse transpirando, essa água não estava saindo na forma líquida. Tem nada a ver com resistência de estômago e não tem nada a ver com substâncias impermeabilizantes. Tem as substâncias impermeabilizantes na folha, a cera, mas tem os orifícios por onde sai o excesso de água, tá? Bom, vou fazer o seguinte, vou parar por aqui, tá? Porque nós vamos entrar aqui em umas questões que têm mais a ver com estrutura vegetal, tá? Com estrutura vegetal. Então, pelo adiantado da hora, vocês já estão cansados, vocês não vão conseguir capturar direito isso aqui. Então, essa questão aqui tem a ver com estrutura vegetal, tá? Apesar de que ela é relativamente bem fácil, bem lógica, vamos dizer assim, tá? Essa outra tem a ver com estrutura de caule, tá? Envolve um conceito, mas alguns aí não conhecem esse conceito, né? Essa aqui também, alguns não conhecem esse conceito, essa aqui também, alguns não. Então, vou deixar 4 questões, eu tinha separado 11 de biologia, tá? Então, vou deixar 4 para a próxima aula. Então, na próxima aula, a gente pega essas 4, tá? E pega mais algumas aí, eu acho que eu vou pegar da parte de célula, tá? De estrutura celular, certo? Estou deixando para as próximas aulas depois, né? Aula 9, aula 10, que a próxima vai ser a aula 8, né? Então, estou deixando para a aula 9, para a aula 10, genética e evolução. Estou deixando genética e evolução para aulas 9 e 10, tá? Então, na próxima, eu devo pegar alguma coisa de célula, talvez alguma coisa de sistema também, vamos ver, tá? Vou dar uma olhadinha aí que fica melhor. E química vão andar agora para uma parte aí, né, que eu vou contar com a memória SUS de ano passado, né, que envolve eletroquímica, que envolve... já falamos alguma coisa de eletroquímica esse ano, né? Mas que envolve também pH, acidez, essas coisas, né? Vou contar com um pouquinho da memória SUS do ano passado, tá? Para fechar a parte da química aí. Mas a ligação química era importante gastar aquele tempo que nós gastamos no início hoje, tá? A gente chegou atrasado aí, depois daquela olhadinha na gravação, tá? Amanhã a gravação tá lá na playlist, tá? Aí tá liberado, dá para vocês. E tô lembrando aí, tem uma pessoa que não passou o e-mail para ver as gravações, hein? Se não tiver conseguindo ver os e-mails lá, me fala, tá? Porque eu tenho que introduzir. Tem uma pessoa que não me passou o e-mail para visualizar as gravações, tá? O Gmail que eu preciso colocar lá, tá bom? Abração para vocês, boa noite, tá? Fechamos por aqui. Na outra aula, nós começamos exatamente com essas 4 de anatomia e fisiologia vegetal. Tá bom? Espero que tenham aproveitado e use aquele aulazinha lá do início para fazer a revisão de ligações químicas. Eu que agradeço a presença de vocês. Uma boa noite, uma ótima noite, bom descanso aí para vocês. Tá bom? E vou passar o gabarito das questões de sábado aí para vocês agora, tá bom? Tchauzinho.